Filipenses, capítulo de número 3. Diz-nos assim a santa palavra. Verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Amém? Só até aqui, estes 8 versos. Queridos, nós vamos falar aqui a respeito deste tão importante assunto, tendências heréticas odiernas, consequência da substituição da cruz de Cristo. E é fato que nós temos um assunto geral aqui, que é o de volta à cruz de Cristo, que é o que o livro nos propõe, não é? A nossa matéria. E depois estes vários subtítulos dentro do livro, do qual nós temos esta agora, que é tendências heréticas odiernas. E todos os outros pastores, professores que me antecedeu, falaram nas suas falas com muita propriedade, mas nenhum deles deixaram de pontuar a questão desta heresia que tem sido tão difundida, não é, em nosso século. Começou-se principalmente do século passado, século XX, e deu-se literalmente por causa da tendência e da inauguração do grande movimento chamado neopentecostal. O neopentecostalismo chegou aí meados do século XX e vem avassalando, né? Vem triturando, vem correndo, e com essa correria desta febre do neopentecostalismo, vem trazendo junto, imbuído e arrolado a este movimento, uma questão de heresia. E não é uma heresia, né? A palavra ela é singular, mas quando vamos falar dos seus contextos, é muitas, irmãos. E o que mais me dá dó, e o que mais me faz pensar e me dá pena, é porque, infelizmente, estas heresias do neopentecostalismo, que vem já difundido lá de trás também, claro, e sempre existiu, o pastor Elias ele faz aqui na página 140, ele vai falar aqui no primeiro ponto, a tendências heréticas dos últimos tempos, ele vai dizer que a heresia é tão antiga quanto os demônios. De quantos existe os demônios, existe heresia, claro. Mas eu estou falando do seu ponto mais alto, no século XX e adentrando ao XXI. E com isso, estas questões vêm entrando na nossa igreja. Este modismo vem permeando os pentecostais e aí vai infiltrando. E vai infiltrando aos poucos, devagar, de forma sutil, quando muitas vezes vamos ver nas nossas igrejas, nós estamos cheios destes carrapichos e destas mazelas que são essas heresias. E aí tem gente que chega ao ponto de dizer assim: pastor, por que você não faz tal trabalho assim, assim, assado? Que é literalmente de lá. Por que você não faz assim? Por que você não traz fulano de tal para vir aqui nas nossas igrejas? Infelizmente, irmãos, nós temos visto, a gente que anda um pouco por aí, vê, estamos sempre sintonizado com essa questão,
a gente vê, infelizmente, com muita dó no coração, estes falsos mestres, estes apóstolos, como se autodenominam, vindo com estas práticas dentro das nossas igrejas, dos nossos púlpitos. É inadmissível, mas infelizmente há estes que estão abrindo, e quando abrem essas portas, isto é muito mal, e a gente vai se condoendo com isso, e se martirizando, morrendo aos poucos, porque para quem gosta da verdadeira palavra, da sincera palavra, e quer ter aquela tradição, não uma tradição que corrompe, mas uma tradição daquilo que foi nos ensinado, do bom evangelho de Cristo, do bom costume, não é? Do qual nós não podemos deixar de segui-lo, nós vamos ficando tristes, mas infelizmente elas vão entrando. Mas enfim, nós temos que, com trabalhos como esses e com crentes cada vez mais pensantes, permitir que essas coisas não cheguem até nós. Irmãos, e eu diria que a melhor forma de nós reprovarmos esse tipo de coisa, ou coisas parecidas, que às vezes vêm de forma sutil parar nas nossas igrejas, e quando digo as nossas igrejas, estou falando bem genericamente das igrejas sérias, seria nós simplesmente cruzarmos os braços, fecharmos as caras, ou, se for o caso, ainda manearmos a cabeça, de falar que não estamos gostando mesmo e pronto. Reprovo, não gosto. Não gosto e estou fazendo cara feia mesmo. No quesito de esses tipos de coisas têm que ser abolidas. Precisam ser abolidas, irmãos. Quem se acostumou com a boa palavra de Deus, quem se acostumou com uma boa comida, vai repudiar, vai ter ojeriza desses tipos de coisas. É o que nós devemos fazer, em nome de Jesus, para nós termos a nossa igreja sempre bem pontuada, abençoada, com a sua sã doutrina sendo aplicada dia após dia para a glória e o nome santo do Senhor. Na página já de número 141, porque na 140 passou a falar aqui de quando se começou essas questões heréticas, que são tão antigas e velhas como os demônios. Então veja quanto tempo há isso. Mas no ponto 1.1, na página 141, ele vai falar sobre a apostasia da fé. E o que é apostasia? Está aqui o original da palavra grega, apsteme, e cujo significado é levar à revolta, é desviar, afastar-se, e aí então apostatar. Então apostasia, do grego apsteme, significa literalmente levar à revolta, desviar ou afastar-se. Olha como é forte isso aqui, que coisa interessante. E eu diria, irmãos, eu gostaria de separar aqui, em 3 pontos, uma situação para nós desvencilharmos do que é heresia dentro de outras coisas que não são, mas que têm nos acometido e que eu acho que vale a pena pontuar para esta hora aqui e agora. Primeiro, a apostasia, ou os apóstatas, são aqueles que estão infiltrados em outras religiões ou em outras igrejas que fizeram o quê? Literalmente, se revoltaram, tá? Desviaram-se, afastaram-se do bom ensino. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão e começa outra. Mas existe um tipo de apóstata, de herege, que estão dentro das igrejas. E eu diria dentro das nossas igrejas. Quem são esses? Eu colocaria que são pessoas que estão infiltrados nas nossas igrejas, congregacionalmente falando, e eles discordam de absolutamente tudo. São pessoas que são verdadeiras oposições, não apenas contra Deus, mas contra o ministério e a própria obra de Deus. São pessoas que estão, mas vivem apontando o que não querem, o que não gostam. E o que é que eles apontam e o que não gostam? Tudo. São grandes opositores. Tudo que se faz é errado, tudo que se faz eles não gostam. São apóstatas dentro da própria igreja. Eles difundem grupos e difundem comentários dos mais pejorativos possíveis para ir contra aquilo que é colocado da parte de Deus, do ministério e da própria obra. São pessoas que não têm nenhum tipo de problema em ficar, eles não se incomodam, eles não saem. Porque se eles saíssem do meio de nós, seria melhor. Mas nós temos que carregar isto, infelizmente, e estão
se opondo. Isso é se apostatar, irmãos, literalmente. É afastar-se, é desviar-se dentro da igreja. Esses são um desses grupos, dentro da nossa igreja. E outro, quem são? São os mortos que estão na igreja. Paulo, quando ele vai citar sua carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai falar: porque há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem. Esses são apóstatas? Não, mas eles dormem. Eles se desviaram dentro da igreja. Não são apóstatas? Não, eles não se opõem, porque os apóstatas, eles se opõem. Os desviados dentro da igreja, esses aqui que estão dormindo, eles estão dormindo, eles pensam em alguém que não mexe com ninguém. Esses são ao contrário, tudo para eles estão bom. Se a igreja pula, está bom, se a igreja está quieta, está bom. Se a igreja sai, está bom, se a igreja fica dentro, está bom. Se a igreja tem um pastor A, está bom, se tem um pastor B, está bom. Se tem a liturgia assim, está bom, se está assado, está ótimo. Pensa no povo que está morto. Se a ceia é dada mensalmente, está bom. Se mudar para trimestralmente ou anualmente, para mim também está do mesmo jeito. Eu estou pouco me importando. Está morto mesmo. O que o morto se incomoda, irmãos? Com o que é que o morto se incomoda? Está tudo tranquilo. Só que estes mortos são opositores a uma questão de uma controvérsia dentro de um texto, de Romanos, por exemplo, capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Eles já estão tão conformados com o mundo, e eles estão mortos dentro da igreja, só que eles são mortos assim. Eles não querem fazer as coisas lá fora, mas eles querem aqui, porque está morto mesmo. E esses tipos de mortos, irmãos, que estão dentro das nossas igrejas, e não são poucos, e Paulo citou isso, nós vemos isso de forma explícita em nossas igrejas cada vez mais, são pessoas que, por exemplo, eu vou falar aqui porque tem coisas que estão basicamente aqui intrínsecas no texto, se conformar com ver um moço dentro da igreja usando brinco, por exemplo. Ele não é um apóstata, mas está morto, irmão. Porque se você falar que uma pessoa dessa tem algum tipo de vida de Deus dentro dele, eu tenho dificuldade de tomar isso. Cabra com brinco, e como se não basta, tem uns que colocam um negócio para largar a orelha ao máximo e coloca, e está dentro da igreja. Os cabra cabeludo e estão aí dentro da igreja. Eles não querem ir lá para fora, irmãos, eles querem ficar aqui. Mas, infelizmente, são pessoas mortas. São pessoas que querem fazer, como, por exemplo, lá tem, em junho tem a festa junina, tem. Pastor, vamos fazer aqui, porque eu não quero ir lá. Vamos fazer aqui. A gente muda o nome. Ao invés da gente colocar Arraiá de São João, a gente coloca Arraiá Gospel. Aí a gente faz aqui, sabe? A gente fica por aqui e a gente faz, e fica, não tem problema. Lá eles tomam o quentão, a gente muda o nome, a gente toma aqui um crentão, e aí vai, a gente muda um codimento, e lá se vamos. Inclusive, pastor, já que a gente vai fazer o Arraiá Gospel e vai tomar o crentão, a gente traz o vinho também, não é? Por quê? Porque para quem está morto, irmãos, tem a mente cauterizada, aí vai, toma. Aí depois, e agora? Não, traz a cerveja sem álcool também. Eles não vão, irmão, não querem fazer nada lá fora, quer fazer aqui dentro. São hereges, são pessoas que, não são apóstatas, mas são mortos que querem trazer uma mortalidade mais para os outros. Aí termina que isso vai infiltrando. Isso vai acontecendo o quê? Tem tudo isso, tem. Entre os jovens, está tendo um verdadeiro bacanal. Sexo livre entre os solteiros. Deixa isso, nós não podemos perder os jovens. Deixa eles aí. E essas coisas, irmãos, são coisas de mortos. Eles não falam contra nada, contra ninguém, mas fica ali, ó. E essas coisas vão acontecendo e vão entrando, vão se avolumando dentro da igreja. Esse é um segundo ponto dessa situação. E um terceiro que eu coloco aqui, que é, sabe o que acontece? São com aqueles que se acostumam com o sagrado. Em qual metodologia exatamente, pastor? Em qual contexto? Eu diria, principalmente daqueles que nasceram dentro de uma família cristã, como foi o meu caso, meu pai, minha mãe, cristãos, meus irmãos, e é o que aconteceu com os meus filhos, e com muitos aqui, e estes que nascem dentro de uma família cristã e estão na igreja, há um grande problema com que eles possam se desviar dentro da própria igreja, porque se acostumarão com o sagrado. E há um grande problema, irmãos, com se acostumar com o sagrado.
Eu tenho que me acostumar a vir à igreja dentro de um contexto de me aculturar a vir, mas eu vindo trazer o meu culto, eu vindo adorar a Deus, não por um costume, porque já me acostumei. E quando eu falo da questão de costume, e dessas pessoas que se desviam dentro da igreja, sabe por quê? Porque eles veem os irmãos pegando fogo. A graça de Deus está fluindo entre nós. Eles desde pequeno acostumam, irmãos, então para eles não vai ter novidade. Eles não vão conhecer Deus se nós não confrontarmos a questão da palavra de Deus, ensinando para ele que ele é um pecador, e que filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, precisa de se converter e ter experiência com Deus. Ele vai crescer assim, e muitos, infelizmente, se batizam por mero ritualismo, não porque sentiram conversão dentro dele. E aí o que acontece? Nunca há conversão, se torna às vezes até obreiro, mas é porque se acostumou com o altar, se acostumou com o sagrado. Ele não tem convicção de quem é Deus ainda na vida dele. E se é que eu posso parafrasear, ele nunca viu uma sarça pegar fogo, mas ele se acostumou com tudo. Ele sabe todos os clichês evangeliqueis, ele conhece todos os jargões do meio pentecostal, conhece tudo e todos os trâmites e os vieses, ele sabe entrar e sabe sair, sabe se comportar. A única coisa que ele não tem é intimidade com Deus. Esse daí, pastor, é um apóstata? Não. Ele é um morto? Não. Ele é alguém que se acostumou com o sagrado e simplesmente é alguém que está aí na igreja. Essa é uma grande verdade, uma realidade dentro dessa questão, que eu preciso dizer isso, irmãos, dentro dessa questão, para nós falar a respeito dessas heresias e dos nossos dias. Quando eu vejo isso aqui, eu contextualizo com Eli, sumo sacerdote, e Ofni e Finéias. Cresceram lá, o pai não chamava atenção, o que acontece? Uma orgia. As irmãs estão lá para vir ao templo, sai com as irmãs que vêm. Aprontam, não está nem aí. O pessoal traz sacrifício, eles tomam o sacrifício do povo e vai lá, manda os seus assistentes irem pegar lá o sacrifício do povo. Irmão, sabe o que é isso? Se acostumaram tanto com o sagrado, eles não têm ideia do que é e do que estão se metendo. E infelizmente, olhe isso de forma não muito acurada, basta você dar uma olhada. Em muitas das nossas igrejas você vai ver isso. Pessoas mortas, pessoas que se acostumaram com o sagrado, e esses verdadeiros apóstatas na igreja estão aí e não vão se desvencilhar, irmãos. Acostumaram, não tem jeito. Oxalá que se convertessem, essa é a verdade, é o que nós gostaríamos, mas nem todos querem. Oxalá então fossem embora, mas não vão. São aqueles que ficam na porta, nem entra nem deixa o outro entrar, nem permite que a conversão haja às vezes em outras pessoas, porque elas olham para aqueles e dizem, não, desse jeito não dá para ser assim, e aí cria aquele bloqueio, aquela barreira, infelizmente. Irmãos, é por isso que a cruz de Cristo ela precisa ser autossuficiente, como de fato é, mas a cada dia e nos nossos cultos e a cada reunião que nós fazemos, ela precisa estar presente, porque para converter hoje as pessoas, precisa de verdadeiramente ter o sangue de Jesus derramado, e a cruz de Cristo está aqui, e nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, e Ele de fato converter-nos, porque senão vai continuar havendo, sabe o quê? Um monte de gente convencida, jamais gente convertida. O que é uma grande diferença. Que o convencimento não esteja dentro de nós, arrolado nos nossos cultos, mas o convertimento, e o convertimento diário. Até porque nós precisamos de nos converter todo santo dia, e todo dia, e todo dia, porque senão o negócio pega e o negócio vai ficar feio, irmãos. Essa é a grande verdade. Então, quando nós falamos de apostasia da fé, temos essas 3 questões aqui que eu citei para vocês e não podia deixar de citar. Dentro dessa questão da apostasia, nós temos aí, ainda na página 141.12, a questão do abandono da Bíblia. O abandono da Bíblia é algo terrível. Eu costumo dizer isso, e tem pessoas que ele gosta tanto da Bíblia que ele usa um jargão, ele passa assim, a Bíblia está na estante, ele diz, estou contigo e não abro.
E ele não abre, realmente. Estou contigo e não abre. Ele aponta para a Bíblia e... Estou contigo e não abro. Não abre, nunca abre. Ela, se ela pudesse falar, ela fala, realmente, tem tempo que eu não sou aberta. Irmãos, o abandono da Bíblia, das Santas Escrituras. O pastor Elias Crossi tem uma frase que eu gosto muito, que diz, considere perdido o dia que você não lê a palavra. Considere perdido. Você pode ter feito o melhor passeio, comido a melhor comida, ter tido o melhor dia de descanso, mas se você não se debruçar no seu devocional diário, meu irmão, abandonar a Bíblia, não estou falando de pão diário, um livro, que é muito bom, mas que nada substitui a Bíblia. Não estou falando de caixinha da promessa, viu, irmão? Não estou falando de mergulhar na Bíblia. Eu estou falando de você pegar um texto bíblico e não apenas ler, mas você não entendeu, voltar, você meditar nele, gastar tempo, não é? Gastar tempo com a leitura bíblica diária, o seu devocional, deixar que a palavra passe por você, não você meramente por ela, mas ela passar por você e você ter uma grande transformação. A Bíblia, e aqui o pastor pontua a questão de, além do abandono da Bíblia, ele faz uma outra grande pontuação, que é o abandono da escola bíblica dominical. Um órgão tão gracioso, irmãos, que nós temos na nossa igreja, e que eu diria, porque é fala de outros, então eu só replico, é o maior núcleo teológico que existe na igreja, é a escola bíblica dominical. Agora você quer ver, irmãos, uma coisa que deixa-nos assim um pouco, assim, bravos, vamos colocar, é quando você pega assim, mudou o trimestre, alguém vem dizer que, nossa, falar sobre, de novo as cartas paulinas, de novo falar sobre esse assunto, aí você fala, irmão, me dá aqui sua lição, me fala 3 coisas dessa lição, não fala, 3 pontos, já que é de novo, você estudou tudo. Irmãos, Paulo, ele disse assim, para segurança de vós, é que eu falo de novo isso que eu vou falar. Paulo não ensinava nada novo, quem gostava de coisa nova era os atenienses, lá na Grécia, ficavam lá ouvindo o dia todo, querendo conhecer alguma coisa nova. Paulo disse, eu não vim trazer nada novo, eu vim trazer mais uma vez a palavra de Cristo, a mensagem de João, arrependimento, que vocês olhem para Cristo, que vocês não se desvencilhem da cruz, que vocês estejam vencilhados dia após dia, amalgamado à cruz de Cristo e que ela esteja correndo dentro das vossas veias, não como uma história, mas como um acontecimento que mudou as vossas vidas. Antes de mudar a do outro, mudou a minha. Antes de mudar a história da humanidade, mudou a minha. É isso que interessa. Paulo está dizendo isso, nós precisamos dessas questões. Irmãos, nada melhor do que a Bíblia para nos pontuar. A Bíblia é a bússola do navegante, o cajado do peregrino, não é? É o manual de instrução para aquele que precisa ter uma conduta ética, coerente, correta, e que vai andar de forma legítima na palavra de Deus e numa vivência no Evangelho de Cristo. Nós precisamos. Nunca se desvencilhe da palavra, irmãos. Busque a palavra de Deus. Existem tantos países aí que não tem até hoje uma Bíblia, não tem a tradução na sua língua original, né? Ainda temos tantos países, tantos idiomas a alcançar, e às vezes nós temos hoje no Brasil, quantas versões, não é? Bíblicas, você pode encontrar das mais diversas, mas tem gente que prefere não ter nenhuma, e nem ler nenhuma, e não conhece nenhuma, mas que nós possamos estar cada dia mais amando a palavra de Deus e estando admirando-a, vivendo-a para a glória do nome santo do Senhor. Ponto 1:3 aqui, ele vai falar sobre o abandono da simplicidade que é em Cristo. Eu gosto dessa questão da palavra simplicidade que o pastor usa aqui, e tem a tradução aplotes do grego, que é singeleza, sinceridade e retidão. Essa questão da simplicidade que Paulo citou à igreja em Coríntios, que ele disse, olha, que vocês não percam ela, que vocês tenham a simplicidade de Jesus Cristo a cada dia nas vossas vidas, é algo que ele está dizendo, não vai para o outro caminho, vai na singeleza, vai na retidão, vai na sinceridade. A palavra sinceridade do latim é interessante, são 2 palavras, né, sincera, que juntaram e formaram o sincera, ou seja, sem nenhum tipo de máscara, sem colocar nenhuma cera no móvel, sem nenhum tipo de problema,
ser legítimo, ser alguém que, assim como retidão, lá do ortotomel de Timóteo, quando Paulo fala, 3,16, que o obreiro ele maneje bem a palavra, ou seja, cortar retamente, não se desviar daquilo que é a doutrina, é ser simples, mas ser incisivo, é ser simples, mas ser categórico, é ter uma mensagem simplista, mas não uma mensagem sem menos da cruz de Cristo, sem menos das verdades bíblicas. Irmãos, nós não precisamos enfeitar a Bíblia e a sua mensagem para ficar rebuscada, bonita, contextualizada com qualquer outra coisa, não. Nós precisamos de ter uma mensagem simples, mas que atinja o coração do pecador. Uma mensagem simples, mas que mude o caráter dos cristãos que estão dentro das nossas igrejas. Uma mensagem simples, mas que nos aponte não apenas o caminho, mas que nos limpe. Não nos aponte apenas como o Antigo Testamento a nossa sujeira, mas o Novo Testamento vai dizendo, eu vou limpando e purificando, redimindo-vos de toda sujeira. É isso que eu estou falando, nós não precisamos de muito, irmãos. É tão interessante que essa questão da simplicidade, da singeleza, trazendo para algo mais tranquilo do nosso dia a dia. Você quer ver um negócio? Você pode viajar para onde for, ir para hotéis de 5, 6, 7, 10 estrelas, 15. Pode ter a constelação inteira no hotel. Você fica lá um dia, 2, 3, uma semana. No 8º dia você diz, eu quero ir para minha casa. Ai, que saudade de casa. Mas uma camona dessa aqui, faz massagem, te flutua, te levanta. Uma hidro dessa. Fala, meu colchãozinho é bem verdade que ele já tem até a minha forma, está até assim, ó. Mas eu estou com uma saudade dele. Estou com uma saudade daquele meu sofazinho duro. Vem quando ele dá uma lascada nas costas, mas sabe o que é isso, irmão? Eu me acostumei com aquilo que é meu e aquilo que tem a minha identidade dentro de um contexto da simplicidade, da singeleza. E ninguém, por mais rico que seja, vendo todas essas coisas, ele sempre vai se remeter àquilo que é o trivial. Eu preciso de dormir aonde? Numa cama, sobre um colchão. Ele não precisa de fazer massagem para me fazer ter um bom sono. Ele não precisa ser dessa altura para me dizer que eu estou tendo um big de um sono, não. Você quer ver um negócio, você está com sono? Entra no ônibus, que mexe, está cheio de gente. Alta temperatura. Se eu estou morrendo de canseira, é aqui que eu vou dormir. Traduzindo para o que nós estamos falando, entenda aqui que eu não estou ridicularizando a palavra, eu estou querendo dizer, irmãos, que nós precisamos de dizer, fazer como Gunnar, Adolf Wingre e Daniel Berg, quando chega em Belém do Pará. Qual é a mensagem? Jesus cura, Jesus sara, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus leva para o céu. E qual que é a outra mensagem que você tem? Jesus cura, Jesus leva para o céu, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus tem tudo o que você precisa. Qual é a mensagem, João Batista? Arrependei-vos, metanoia, mude de comportamento. Tem outra mensagem, João? Não tem, é essa. Mensagem do congresso do João, arrependei-vos. Mensagem do ciclo de oração, arrependei-vos. Mensagem do culto ar livre, arrependei-vos. Na sinagoga, arrependei-vos. E se tiver de falar no Areópago, João, é arrependei-vos. Mas não, só tem estadista, filósofo, é arrependei-vos. Paulo, quando chega lá em Atenas, diz assim, eu me constranjo, eu estou assim um tanto perplexo de ver tantos altares que vocês fizeram. Quanto altar, mas vocês fizeram um aqui ao Deus desconhecido. Eu posso falar um pouquinho desse que vocês estão honrando sem saber? Posso? Isso fala. Paulo, irmão, estava falando para a nata da sociedade grega. Ele não mudou, pastor Henrique, ele não chegou lá todo cheio. Paulo era rebuscado porque era rebuscado. Paulo tinha o seu grego, o seu hebraico polido porque ele era estudado e tinha. Porque há uma grande diferença entre simplicidade e arrogância com uma questão de riqueza e pobreza e simplicidade. Porque tem gente que confunde uma coisa. É simples, é pobre, não. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem um monte de pobre arrogante, jactancioso e soberbo. Essa é a grande verdade.
Ah, a pessoa é humilde, é como alguém diz assim, irmãos, olha, eu sou aqui, estou aqui porque, irmão, eu sou um humilde. Aí eu digo, meu Deus, já acabou a humildade, acabou ali. Quando a pessoa diz que é humilde, acabou. Fazer como aquele homem, disse que um homem morava numa casa muito estreitinha, bem simples, mas no terceiro andar da casa, lá ele colocou um painel bem colorido, aqui mora um homem humilde. Ou seja, não era isso que Paulo falava. E se eu quero falar de um Deus que vocês estão honrando, que vocês não sabem quem é, eu posso falar dele? Qual que é a mensagem? Ele morreu na cruz do Calvário. Ele deu-nos vida ao terceiro dia. Ele subiu e está no céu. E Ele quer mudar as nossas vidas. Estevão não teve outra mensagem, irmãos, quando ele esteve lá interrogado, um dos maiores sermões do Novo Testamento. Quando perguntaram para ele, é isso mesmo que estão te acusando? Aí ele, irmãos, permitam-me falar. Ele vai começar a falar. Eu quero falar de Deus, que quando chamou Abraão, ele começa lá de Abraão, irmãos, ele vai levando 60 versículos para chegar até a cruz de Cristo e falar. A Bíblia diz que quando ele termina o seu sermão, olharam para ele, ele está com o rosto brilhando, parecendo um anjo. Se nós vamos te matar assim mesmo, então não tem problema. Começam a apedrejar. A Bíblia diz que aí que agora ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e o Senhor assentado à destra de Deus. Irmão, ele não mudou a mensagem. A singeleza do Evangelho nos levará a lugares altos. Não é eu que me autodenomino, não é eu que me autopromovo, não é a minha eloquência, não é a minha sapiência, não é nada que é atribuído a mim, não. Glória a Ele, a palavra é dEle, tudo é dEle. Como disse o pastor, nós somos carteiro, a mensagem é dEle sempre. Aleluia. É por isso que nós devemos dar glórias a Ele eterna e benditamente, porque Ele é o Deus das nossas vidas, a singeleza. Tenhamos isto. Só um breve texto aqui, que esse aqui eu não poderia deixar de citar, e eu gosto muito, bem rapidinho. É Paulo quando está para ser julgado, e ele está diante de Festo, né, presidente, ele disse assim, tu quer ser julgado por mim, Paulo? Aí, não, eu apelo a César, eu quero ir a Roma. Então tá bom, então vamos te guardar aqui, até que vai dar tudo certo, você vai a Roma. Aí passa por lá, Agripa, né, e Agripa passa, e Festo fala para Agripa a respeito de Paulo. E Paulo era um preso, irmãos, porque Paulo fala de cadeia, Paulo sabe de tudo. Puxar a capivara de Paulo, o cabra conhece, passou por tudo. Desde, se fosse aqui no Brasil, ele passaria por um bocado delas. Né? Passou por todas. Por quê? Porque pregava o Evangelho. Paulo era um preso conhecido, célebre preso. E é interessante que Festo está lá e conversa com Agripa. Tem ouvido falar de Paulo e tal, não sei o quê. Não, eu queria conversar com ele, pode ser? Não, pode. Aí chega lá, Agripa, e vai conversar com ele, é o presidente, e disse, ô Paulo, como é que é, rapaz, essa questão aí do que você vive pregando e coisa do tipo, e começa a interagir com ele. E ele começa a falar, e ele fala da palavra de Deus com tanta ousadia, Paulo, que Festo diz assim, ô Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Olha que coisa, eu gosto disso. Irmão, nós estamos falando de um presidente, de um rei, falando com um pregador do Evangelho. Paulo poderia mudar, pastor Eduardo, ali, a metodologia, dizer, eu estou falando para um presidente, para um rei, eu vou mudar aqui o negócio para me ver se eu consigo até me sobressair. Aí ele fala isso, ô Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E aí no versículo de número 25, do capítulo 26 de Atos, Paulo diz assim, mas ele diz, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Quando ele faz essa afirmativa, é interessante que Agripa, ele ouve o Evangelho e o Paulo vai falar assim, ô rei, o senhor crê nos profetas, não crê? Que eu sei que o senhor crê. Aí ele disse assim, ô Paulo, você está querendo me persuadir, está querendo me converter, né? Ele disse, não só o Senhor, mas a todos aqueles que ouvem a minha palavra. E quem me dera só não converter estas prisões que me estão ligadas. Parafraseando, ele está dizendo assim, eu só não as converto porque elas são inanimadas. Porque se elas tivessem vida, elas já teriam se convertido de tanto me ouvir. A palavra de Deus te atinge, Festo, te atinge, Agripa. Irmãos, eles têm que sair dali, sabe por quê? Porque senão eles se converteriam. Paulo mudaria eles de uma tal maneira, sabe o que eu estou dizendo? É a simplicidade, a singeleza do Evangelho, da palavra de Deus, irmãos, que ela não pode ser mudada, ela tem que ser colocada da forma que ela é, cortada retamente.
as tendências heréticas, já na página número 142, do povo brasileiro. É que muda um pouco o assunto, o pastor muda, e ele coloca a respeito das tendências heréticas do povo brasileiro. E dentro dessas tendências, há uma situação aqui que vai falar o seguinte: a cultura brasileira favorece exageradamente o sincretismo religioso. E o que é sincretismo religioso? É a fusão de diversos cultos, né? Professa o nome de Deus? Então bora lá. Todos os caminhos levam a Deus, não é? Aí tem crente que diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, não. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele mesmo é o Pai, então Ele não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, não é um monte de todos os caminhos levam, não, coisa nenhuma. Só que o brasileiro gosta, irmão. E como disse, no meados do século passado, 20, entrou essa febre do neopentecostalismo no Brasil de forma tão avassaladora, e aí vem correndo e arrebentando com um monte de outras igrejas, literalmente por causa do quê? Irmãos, a falta de comprometimento do povo com a palavra. Infelizmente, a maioria do nosso povo são crentes tessalônicos. Uma minoria são crentes bereanos. Qual que é a diferença? O próprio Paulo disse isso a eles. Que bom que vocês, bereanos, são aqueles que, quando estou pregando, vocês estão consultando. Já os tessalônicos, eles são um tanto desapercebidos. Eles engolem tudo que eu vou falando. E olha que Paulo, irmãos, não tinha nenhum tipo de heresia, mas ele está dizendo assim, sabe o que é bom? Alguém pregar e você está ali consultando. Deixa eu ver se é assim mesmo. Os bereanos, pastor Paulo, espera aí só um minutinho, deixa eu consultar para ver se é isso mesmo. Porque, onde é que está escrito isso aí? Aqui. Porque a gente começa, irmãos, e quando a gente começa a ouvir nos nossos púlpitos, adágios popular, sabe, palavras e frases montadas que não tem nada a ver com a Bíblia, e a pessoa diz que está na Bíblia, e confunde textos assim de formas gritantes, e as pessoas vão engolindo, amém, glória a Deus, e aleluia. Oh, Jesus, Senhor, olha os tessalônicos aí, estão sempre aí, não vão deixar de existir, que nós possamos ter, irmãos, uma igreja cheia de crentes bereanos. Mas essa questão do sincretismo, ela vai tomando conta, literalmente, por causa de coisas do tipo. Aí nós vamos lendo um monte de outras literaturas que são anticristãs e que não tem nada a ver com as verdades de Cristo, e vamos querendo nos aculturar com isso, e isso vai trazendo um grande problema. Além dessa questão do sincretismo, outro problema que eu coloco é a questão do ecumenismo. O ecumenismo é um outro grande problema. O que é ecumenismo? É a unidade das igrejas cristãs. Tem uma diferença aí. O sincretismo é a fusão de diferentes cultos. Mas já o ecumenismo é a questão da unidade das igrejas cristãs. Irmãos, e nós estamos num evento aqui fechado e não tenho nenhum tipo de problema em falar isso também, mas eu fico assim um pouco horrorizado com muitos cristãos que vão em marcha para Jesus. Você fala, pastor, é pecado? Não, não é pecado. Não estou dizendo que é pecado, mas o que eu estou falando é porque ela perdeu literalmente aquilo que deveria ser. Porque a marcha tinha uma finalidade, hoje ela tem outra. É como a questão de eventos em outros estados, que aqui nós temos, falando logo, os Gideões de Camboriú. Começou-se muito bem, mas hoje é uma outra coisa. Virou-se uma vitrine para coisas de forma pejorativa, irmãos. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a questão da cruz de Cristo? O que isso tem a ver com o evangelho genuíno de Cristo? Com a mensagem alvissareira? Com a mensagem que propõe outra coisa? Quando na verdade você vai para uma marcha que seria para Jesus, para propagar o nome dele, aí nós, olha, aqui na marcha nós vamos ter o artista tal, eles não falam lá, que lá não vai ter alguém que vai estar louvando a Deus. Por que lá não convida o Ivanildo para ir cantar lá, pastor Rael, para cantar lá na marcha? Não canta, a Sandra, não vão cantar, ninguém não vão, não são artistas.
Agora, os artistas, os nomes confirmados, aí lá vem aquela leva de um monte de gente, aí fica aquele monte de crente lá embaixo, fulano, fulano, fulano. Aí a marcha de quem? Sei lá. De qualquer pessoa, menos de Jesus, irmão. Me desculpe, irmão, se tem alguém que não goste, ou alguém que vai ouvir isso no DVD que está sendo gravado, pode não gostar 1000 vezes, pastor Eduardo. Eu preciso dizer isso aqui porque isso nos deixa irados, sabe por quê? Porque se nós não falarmos, irmãos, esse povo que continua fazendo vai fazer, sabe o quê? Entra nas nossas igrejas, avassalam e a gente fica emudecidos porque não quer falar. Não pode. 1000 vezes não, irmãos, não é questão de proibição, é de alertar, porque uma vez que os nossos jovens estão bem alertados, uma vez que a nossa igreja está bem alertada, uma vez que o povo entende a palavra, irmãos, ninguém vai querer ir atrás de bolota. Essa é a grande verdade. Bolota é para porco, não para cristão. Que tem a palavra de Deus, não. Comer vômito. Eu vim de lá, eu vou voltar lá para fazer o quê? Ficar lá ovacionando o nome de pessoas que são tão quanto eu, humanas e que não tem nada de Deus, vazias. Ah, meu irmão, faça-me o favor, que nós digamos não, 1000 vezes não, irmãos, a isso. Nós não precisamos desse tipo de coisa, nós precisamos de Cristo, de olhar para a cruz, de sermos arrependidos todos os dias e voltarmos a cada dia para a sua presença, é isso que nós precisamos. O crescimento das crendices, aqui no capítulo 2.1 aqui, o pastor vai colocando e ele coloca uma situação interessante, que é a respeito da padroeira do Brasil. E aqui por último ele cita, entre aspas aqui, o Salmo de número 33, verso 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, não a senhora. Está aqui. Por quê? Brasil diz que é um país cristão. Está cheio, quem é os cristãos? Aí fala da igreja católica e depois vem nós evangélicos que são separados, mas maior país cristão. Mas quem que é o Senhor aqui? Não, aqui não é o Senhor, na verdade é uma senhora. Mas como que chegou-se a essa conclusão? Não, tinha uns pescadores lá no rio Parnaíba, acharam lá uma bichinha, lá estava morrendo afogada, na verdade a bichinha já devia estar afogada faz tempo. Eles pegaram e disseram, ô minha santa, sem cabeça. Aí vamos lá, e agora a gente vai fazer o quê? Não, inventa o nome de uma cidade aqui em São Paulo, que tem 645 municípios, coloca um com o nome dela, para homenagear, não é? E a gente fazer romaria para lá, todo ano, direto, acende uma vela do seu tamanho, põe lá. Ô meu irmão, é muita ignorância. Só que você quer que eu te fale um negócio? Quando eu vejo a questão daqueles que eu citei primeiramente, de cristãos mortos na igreja, e daqueles que se acostumaram com o sagrado, não estou nem falando dos apóstolos, do que é que estes se diferem daqueles. Eu ia a Meca e a Medina, como os muçulmanos vão, do que é que eu vou me diferir? Eu ir a Roma, do que é que vai diferir-me destes? Do que é, meu irmão? Mas não, o negócio é isso aqui, o negócio nós temos a nossa padroeira, é o nosso, não é? Eu agradeço a Deus e ao santo fulano, porque Deus deu uma forcinha, mas o santo é que fez o trem. Não é? Então é assim que a gente vai com esses tipos de coisas. Aí depois tem aqui a questão dos gurus brasileiros. Quando se fala dos gurus, aqui a palavra guru vem do hindu e quer dizer venerável. Olha que coisa, irmãos. Esses aqui têm muitos seguidores, algumas vezes são fanáticos, conforme o pastor colocou. Eu colocaria aqui dentro das igrejas, gurus ou pastores? Porque o que nós temos por aí, infelizmente, de muitos irmãos, são literalmente gurus evangélicos. Pastores, irmãos, são os nomes que eles menos deveriam ter. Não é? Não tem cheiro de ovelha, não conhecem ovelha, nunca foram ovelha, não são ovelhas, né? Estão ultrajados com pelagem de tal, mas são lobos devoradores. Jesus disse isso, Paulo disse isso, e nós temos que nos acautelar dessas questões e tomar muito cuidado. Agora olha outra coisa aqui, já no capítulo, no 2.3 aqui, quando o pastor vai falar sobre a religiosidade mística e supersticiosa do Brasil, ou aqui dentro no Brasil.
Aí lá no meio ele vai dizer a respeito do seguinte, ó, no Brasil, publicam-se orações prontas nos jornais, e os evangélicos ensinam a recitar o Salmo 91, como se de fato o Salmo 91 fosse mais belo do que os outros. Há quem deixe lá a Bíblia aberta, a página está amarelada, mas é por quê? Porque aquele salmo tem mais poder. Aquele salmo é o salmo que expulsa os demônios. É a mandinga pronta, literalmente está ali. Eu me lembro, uma vez, o pastor Henrique, que está aqui, contando, numa das vezes que eu ouvi ele falando, a respeito do pastor Eude Martins, que foi diretor na Casa Publicadora há muito tempo, e na Sociedade Bíblica, e eles faziam lá, imprimiam a questão daquele negócio da caixinha de promessa, e colocaram, e vendia-se milhões, né, pastor? Milhões, caixinha da promessa, você tira lá, eis que eu sou contigo, não temas, glória, tirei o horóscopo do dia, quase que horóscopo, né, aí tira outro aí, meu filho, vê aí como está, tira. Aí na hora que ele tira outro lá, tem outra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, glória, mulher, tira um aqui, pensa numa caixinha de promessa abençoada, só tem coisa, aí disse que o pastor Eude, um grande ensinador, nós vamos mudar um pouco o contexto aqui, vamos colocar outros versículos para trazer um pouco mais de fibra para a igreja, vamos colocar outros versículos, né, mais quentes, para o cristão se despertar. Um negócio lá de 4 milhões de exemplares mês se vendia, foi para 1 milhão. Por quê? O povo não quer, irmão. Ouvi lá, raça de víbora. Ai, meu Deus do céu. Quem vos ensinou? Sai daí. O povo não quer, irmão. Aí vamos ter que aumentar a venda, é uma empresa. O que acontece? Volta a edição antiga. Aí a compra, o que acontece? Alavanca. Sabe aquele negócio assim? Me engana que eu gosto. Passa mel na minha boca, vai, passa mel na minha boca, eu gosto disso. Irmão, estudar dá trabalho. O pastor Eduardo estava me falando que passou a noite em claro hoje e estava estudando até altas horas da madrugada. Eu venho já numa pegada de uma questão de vendo esses dias, sabe, uma dor de cabeça com a preocupação do evento em si, e dizendo, Deus, dai-nos a tua iluminação, para nós não incorrermos em pregar outra coisa que não seja a tua palavra. A tua palavra. Irmãos, e vocês querem que eu falo aqui sem nenhum tipo de apologia e nem de promoção, muito longe. Mas todos os oradores desse simpósio, nós estamos em 5. Pastor Henrique, pastor Eduardo, eu, pastor Otoniel e o pastor César. Nenhum de nós, os mais velhos, desse sou eu e o pastor César. Eu tenho 37, e o César na mesma idade. São todos mais novos, mas estamos tudo ali. Aí eu me pus a pensar, sabe o que é uma questão, pastor? Que Deus nos preserve assim, porque infelizmente nem todos os que vieram da mesma escola que nós estão aqui. E nós estamos aqui, irmãos, pregando uma sadia mensagem. Pode ser que não seja tudo que nós queramos ouvir, pastor Wendel, mas é preciso falar, porque é a palavra de Deus. A gente precisa de entender, irmãos, porque eu fico preocupado com a próxima geração. O que será do Kaique, meu filho? O que será do João? O que será do Eduardo? O que será, pastor, do Vitor? Se nós não trouxermos para esta palavra, nós teremos os nossos filhos desviados dentro da igreja, porque vão se acostumar com o sagrado e com movimentos tais. Irmãos, nós precisamos incutir na cabeça destes meninos, dessa nossa geração, destes nossos jovens, dizer para eles, pecado é pecado, e pecado leva para o inferno. Você precisa da palavra de Deus, você precisa ser confrontado por ela todos os dias. Você precisa dela, e é isso que nós precisamos de fazer, irmãos. Pregar com a palavra aqui, com a exposição no altar, e pregar, pastor Rami, com a nossa vida, para que eles possam olhar e dizer, eu quero ser como meu pai. Eu tenho uma grande preocupação. Eu quero que amanhã meus filhos vão precisar, não por imposição, mas dizer, o que você fala do seu pai? Meu pai, todo dia eu via ele orando. Eu via meu pai debruçado diante da Bíblia. Eu via meu pai às vezes dizer que não podia algumas coisas porque ele tinha que dar aula, porque ele tinha que ensinar a palavra. Mas e aqui dentro? Aqui dentro ele ensinava para a gente também. Sempre nos ensinou no temor do Senhor. É isso, irmãos, o maior legado que eu quero levar para a minha vida.
Eu posso sair, a gente deve passear, tem que entreter, tem que fazer, mas irmãos, não tem outro lugar melhor. Asaf, lá no Salmo de número 73, olha que dizem os historiadores, é que ele tinha ali cerca de 70 anos de idade, e ele foi criado dentro do templo. Ele disse, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, quando eu via a prosperidade do ímpio. Irmão, estou falando de alguém de 70 anos, que supostamente nós iríamos, tem toda a solidez. Ele está dizendo, quanto a mim, eu quase. Mas ele disse, até que eu entrei no seu santo templo, e eu vi que há uma grande diferença daqueles que servem verdadeiramente e daqueles que não servem. Meu irmão, sabe o que é que faz isso? A palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias a palavra entrando, todos os dias a palavra cortando, todos os dias a palavra sendo digerida. E aí, dentro desse tópico aqui, o pastor está falando a respeito dessas situações, e aí ele vai colocar aqui a respeito das fitinhas do Senhor do Bonfim, penduradas nos espelhos retrovisores, no espiritismo como colares de guias protetores contra os maus olhados. E aí, dentro dessa questão, eu entro numa situação aqui que é até dos ritos judaicos, e eu conto uma experiência aqui, eu contei isso já em alguns lugares, quem já ouviu, ouça de novo, quem não ouviu, ouça, mas aquele negócio da mezuzá, né? A mezuzá. O que é a mezuzá, pastor? Era uma caixinha feita de madeira ou de metal, que era colocada na ombreira da porta de forma diagonal, nas portas dos judeus, né? Era colocada, e lá dentro tinha Deuteronômio 6,4, ora diga Israel, o Senhor é o único Deus. Para que eles saíssem de casa, tipo passando ali, eles lembrassem, viu ali, mezuzá, o Senhor é o único Deus. Quando eles voltavam, o Senhor é o único Deus. O Senhor mandou eles colocar por testeiro, só que o testeiro era a questão de estar sempre pensando. Eles colocaram de forma literal, pegaram filactérios, né, de fitas de couro, colocaram, ou colocava no pulso, ou colocava aqui, e está aqui, porque eles tinham que olhar para o espelho e ver aquilo. A palavra tem que estar em você, eles tinham que entender que está ali. Aí hoje nós temos igrejas que eles dizem, você tem que ter a mezuzá, coloca a mezuzá no seu carro para Deus proteger, coloca a mezuzá lá na sua empresa, só que liga lá e pede uma para ver se eles te mandam. Fala, não, você tem que enviar uma oferta primeiro. Quanto que é a mezuzá? R$100, não é nem de metal nem de madeira, mas uma mezuzá frajuta, ruim, mas é porque o mercado é bom. Aí o pessoal disse, eu vou colocar, aí depois ligam lá às vezes no rádio, apóstolo, eu estou até falando de onde é, né? Apóstolo, tive um livramento esses dias, pensa que o carro ia bater, mas ainda bem que eu virei. E por que a mezuzá estava dentro do carro? Ô santa mezuzá. Agora esses dias, um presbítero, irmãos, da Assembleia de Deus, amigo meu, foi lá numa igreja onde o pastor Eduardo, quando estava pregando, falou, tem que fazer imposição de mãos para a ceia do Senhor, porque ele estava, né, com uma graça plus para ungir e para... Ele foi lá na igreja desse camarada. Eu falei, o que você foi fazer lá? Quando ele já começou a introduzir, o que você foi fazer lá? Não, fui lá, mas pensa lá, meu, o negócio é forte, hein? Eu disse, forte, deve ser forte mesmo. Ele é forte, deve ser. Não, negócio lá, mas o negócio tal. Aí, só que quando ele começou a contar, aí eu vi, não era nos batentes laterais da porta, mas era no alto, aquele de cima. Ele comprou uma mezuzá daquela, pastor, e colocou lá. Ele pregou. E ela era tipo uma mangueirinha, sabe aquelas mangueiras de nível de pedreiro? De pedreiro. Era um negócio daquele. E tinha um versículo enroladinho no papel colocado ali dentro. Era um negócio mais ou menos daquele tipo. E ele colocou. Quando eu olhei, ele começou a falar. E na hora, sabe quando dá eu falei, na hora, ele falou, fui lá. Eu olhei aquilo. Aí eu disse, aí você comprou esse negócio. Ele é branco, ele foi envermelhando. Aí eu falei, aí você comprou esse negócio. Ele falou, você é terrível, né? Eu falei, eu não, você. Você comprou isso aqui, né? Aí eu falei, posso dar uma olhada? Ele falou, você já viu mesmo? Aí eu tirei. Falei, primeiro, você está usando do jeito errado. Você como mineiro, está usando errado, o seu judeu mineiro. É assim que deveria pôr. Outra,
era de metal ou de madeira. Não era essa porcaria, não. Ou seja, vai errar, ainda erra errado. Essa macumba tá... Essa aqui é aquela feita com caldo quinó. Ele foi ficando, irmão, mas eu vi que ele explodia. Eu falei, deixa eu parar, senão ele explode. E eu vou perder a amizade com ele. Aí eu coloquei lá de novo. Irmão, presbítero da igreja. Eu estou falando do clérigo, não estou falando do laicato, da igreja. Eu estou falando dos obreiros. Meus irmãos, isso é simplesmente terrível e é um negócio cruel. Mas que Deus nos ajude a nos mantermos diante da sua santa presença. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos preserve, irmãos, ouvindo a sua palavra, estando imbuído na sua palavra, estando arrolado dentro da sua palavra cada dia mais, em nome de Jesus. Só trazer aqui um breve relato de uma questão de alguém que eu não posso deixar de falar. Eu gosto muito, porque estamos falando da questão da cruz. A cruz era dividida em 2 pedaços de madeira, né? Que era o stips e o patíbulo, né? A parte vertical, o stips, cruz, né? Pau da cruz, a coluna da cruz, e o patíbulo, a parte horizontal. E no século XV, só no stips foi colocado um homem que chamava-se John Hus, um homem que ensinou com muita graciosidade. Era um padre, mas que tinha um peso na palavra muito grande. Até que os cardeais disseram, ou você tem que revogar tudo que você escreveu, né, para continuar aqui sendo um padre, ou então você vai ser excomungado, e não só excomungado, a gente te mata. O que aconteceu muito, né, pastor? Aconteceu muito isso no período negro da história medieval, e é interessante que ele disse, não, me mostra onde está o erro. Se vocês mostrarem onde está o erro no livro, aí eu tiro. Não, a gente quer que você está falando contra um monte de coisa aqui a respeito da igreja. Não, eu estou falando de coisas que não estão na Bíblia, e aí eu preciso de apontar para o povo estar alerta. E é interessante que este jovem, ainda porque morreu com 46 anos, olha que coisa, assim como Jerônimo Savonarola, né, morreu também com 46 anos, literalmente porque o Papa mandou matar, por causa da palavra de Deus. Irmãos, isso é um negócio, né? Mas esses são os verdadeiros mártires. E ele, enquanto estava, colocaram muita madeira, e ele naquele stips, e atearam o fogo, disse, olha, você tem oportunidade de renunciar, senão você vai morrer queimado. A história diz que John Hus, ele cantava hinos de louvor a Deus. Imagine, irmãos, o fogo pegando, ele cantando, até que foi incendiando o seu corpo, e ele até que não houve mais vida, ele cantando. Só que antes dele acabar de cantar, ele profetizou, dizendo, e Hans, ele era tcheco, Hans significa ganso, ele disse, se vocês hoje matam um ganso, mas daqui a 100 anos, existirá aí, nascerá um cisne, do qual vocês não vão conseguir sucumbir à mensagem dele, não vão matá-lo desse jeito. Com exatos 98 anos, Martinho Lutero é formado, doutor em teologia, e com 100 anos ele tem um grande tratado, depois que ele lê Romanos 1,17. O justo viverá da fé. E daí ele faz as suas 95 teses. 100 anos depois, o cisne está lá. O protestantismo foi, de fato, protocolado. Mas Hans precisou de virar um mártir, com 46 anos, e cantava hinos. Irmãos, que nós possamos olhar mais para a cruz de Cristo e menos para qualquer outro tipo de coisa. Que nós possamos seguir o exemplo desses grandes mártires e ser abençoado para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua santa palavra?